Sejam bem-vindos. Hoje, mais um episódio, o segundo episódio do Tá Bom Pra Ti ou Tá Bom Pra TI, assim como você quiser chamar. Aqui nesse nosso podcast nós falamos sobre tecnologia, sobre inovação e principalmente sobre empreendedorismo. A gente fala aqui do nosso estado, Maranhão, da nossa capital, São Luís. E aí eu já te peço para compartilhar esse vídeo com os teus amigos empresários, com os teus técnicos de informática e quem for entusiasta da área de TI. Clica aqui no curtir, compartilha e vamos para frente. Hoje eu estou aqui com um cara que é um cara assim que é um dinossauro da tecnologia aqui no Maranhão. Eu não vou nem falar muito dele não, porque eu gosto mais que os caras falem de si, né? Porque eu fui ver o currículo dele ali, tem 50 certificações e 40 delas eu nem conhecia, né? Todo mundo conhece ele como Regis da Winet. Seja muito bem-vindo, Regis. E aí eu começo te perguntando, tá bom pra TI? Tá bom pra TI, tá bom pra mim também. Tá ótimo. Regis, aí Deus criou a Terra, a IBM lançou os primeiros computadores, a Microsoft lançou o sistema operacional que todo mundo conhece, e aí tu estava fazendo o que nessa época? Pô, nesse início aí, né, do início da Microsoft, eu sou antes desse período da Microsoft. A Microsoft começou fazendo uma linguagem de programação chamada BASIC, que ela fez em parceria com empresas do Japão, né, para vendas em consoles de 8 bits, né, chamado MSX, né, muito antigo, 8 bits antes de ter o PC. Né. Depois a IBM achou interessante e resolveu fazer uma parceria com eles, porque eles precisavam fazer um sistema operacional e eles viram que eles tinham alguma expertise de sistema para desenvolver um sistema operacional. E aí, na época, a IBM estava sofrendo sobre a lei antitrust, né? Ela precisava dividir esse segmento de PCs, porque senão ela seria condenada pela justiça americana. Então acabou que a Microsoft pegou, né, de bandeja, né, o sistema operacional para os PCs quando os PCs começaram. Né? Então nesse período, eu desde os 8 anos, eu aprendi programação com 7, 8 anos. Naquela época veio uma escola de informática era Goiás, né? Hoje é Tocantins, em Grupi, onde eu morava. E aí nessa época eu comecei a ler revistas de informática. Né? Não tinha internet nessa época, né? Então era o que chegava, né? Revistas, e aí era input, né? Então a gente programava em MSX, programava em TK-80, são os ambientes que existiam antes do PC. Depois veio o PC. E aí começou então a era dos PCs, PC-XT, PC-AT, né? E aí... Eu vou fazer só um parêntese aqui. Uhum. Quem quiser entender toda essa história bem aí eu não estava nessa época, né? Porque eu sou bem novo. E quem quiser entender essa história, tem um filme bem legal, né? Piratas do Vale do Silício. Sim, foi esse início, porque na época o software era livre. O Bill Gates o que ele inventou? Ele inventou venda do software, porque na época todo mundo compartilhava software. Então essa questão de open source existia antes do Bill Gates. Sim. E daí depois o Bill Gates criou uma indústria de software, né, que se cobra por software, ou assinatura, ou por vendas, né? Então ele criou toda uma infraestrutura de uma indústria, né, de econômica que não existia. Então esse é o grande legado da Microsoft, gerou. E aí isso viabilizou a indústria, que senão você ficaria sem o crescimento exponencial de softwares como existe hoje. Você não teria remuneração, você só remuneraria por serviço, então toda uma cadeia de desenvolvedores não existiria hoje. Eu vou deixar tu te apresentar, mas eu queria só para tu me falar um fuxiquinho assim, que eu sei que nessa época tu tava. O Bill Gates roubou ou não roubou a Apple? Com essa questão aí de roubou minha ideia de software e tu criou a Microsoft, criou o Windows e tal. Não, porque a interface gráfica já existia antes da Apple. A Apple roubou da Xerox. Sim. Né? A Xerox já tinha uma interface gráfica baseada no X-Window, antes do X-Window que você usa hoje no Linux. A base anterior disso já existia com os sistemas operacionais gráficos da Xerox. Né? Então, não é verdade isso. Ele se inspirou
na ideia de ter um PC, né, um computador pessoal, né, personal computer, né, que fosse usado pelas pessoas. Que aí essa ideia já veio do Steve Jobs, que a ideia dele era PC. Isso foi a ideia do Steve Jobs, isso daí popularizar mais o PC. Mas existiam PCs antes disso, mas ele popularizou fazendo um pacote onde o sistema operacional e o computador fossem vendidos juntos, né? E a ideia da Microsoft, não, eu vou vender o sistema operacional e aí o hardware pode ser fornecido por qualquer um. Então essa escala de hardware é que fez com que ele ganhasse da concorrência com a Apple. Mas a Apple, ele não copiou a Apple. Se tivesse que alguém copiar, então os dois copiaram dos antecessores deles, né? Então Pronto. não se fala a história dos antecessores, né? Mas pois então, eu já vou deixar isso aí claro. Talvez o sistema operacional PC-DOS foi roubado, né? Do Norton, né? O Peter Norton, né? Que desenvolveu o PC-DOS, que era da IBM, que teve que ser cedido. Ele foi sim o mais prejudicado, porque o sistema operacional veio para a Microsoft para ela continuar desenvolvendo. Então, se alguém foi roubado, foi o Peter Norton. Mas assim, não vamos considerar Bill Gates ladrão, né? Não. Então eu já vou deixar aqui pro meu irmão que ele sempre achou que o Bill Gates era ladrão. A história não é bem essa. Olha, tio Bill não é ladrão. Mas o Steve Jobs foi um visionário. E ele não era um técnico, né? As pessoas acham que ele era um técnico. Ele era um nerd, ele gostava de tecnologia. Mas ele teve um apoio de alguém bem técnico, né? Que ajudou ele no projeto do Apple, né, o primeiro Apple, que não era o Classic, né, não era o Mac como a gente vê hoje, aquele da telinha, né? Eu lembro que tinha um SUSE, foi o primeiro Apple, acho que foi o primeiro ou foi o segundo que ele chamava de SUSE. O Apple anterior, né, anterior ao Macintosh, né? Existia os Apple II, que era um sistema operacional que tinha o Basic, concorria com o Basic sob MSX que a Microsoft desenvolvia no Japão, né? Então o Bill Gates com o Paul Allen, pouca gente fala do Paul Allen, né? Eles estavam em Harvard, largaram Harvard, né? E chamaram Steve Ballmer, que ficou sendo executivo deles para essa parceria com o Japão. Aí começou a se vender muito no Japão, a Microsoft começou vendendo no mercado asiático e depois foi para os Estados Unidos. E aí popularizou. Né? Aconselho todo mundo a assistir esse filme, Piratas do Vale do Silício ou Piratas de Silicon Valley. Um filme bem interessante, conta toda essa história aí. Tem que ter a versão do Bill Gates, né? Bill Gates, ninguém faz a versão dele, né? Talvez verdade, ele não queira falar, né? porque tem outras questões. É verdade, mas tem que ter, né? Que não são esses do roubo, mas tem outras questões que talvez ele não queira falar. Pronto. Agora nós começando o nosso podcast, já falamos nossas fofocas. Isso. Vamos começar o podcast. Regis, te apresenta. Bem, eu sou Regis Ferreira Vendrúsculo, né? Eu fundei a Winet em 1995, né? Aqui em São Luís, né? Ela inicialmente eu chamava de Make Faster, porque era o nome de uma empresa, né? Antes de existir startups, né? Sim. Dentro do segundo grau, a gente fez curso de processamento de dados, eu e o Carlos lá do Rio de Janeiro. Depois eu até vou mandar esse vídeo para ele vai lembrar. E aí a gente começou a desenvolver alguns sistemas para algumas empresas. A gente era programador. Olha, eu já fui programador, né? Sério? Muitos anos atrás. Então a gente desenvolveu para algumas empresas, para gráficas, para empresa de distribuição de cosméticos, a Spring Cosmetics, a gente desenvolveu com a Make Faster, né? E aí era Make Faster antes de existir empresa. Só que eu estudava sobre redes de computadores, na época Novell Netware, né? Era comum, a Microsoft não tinha nem começado ainda a Microsoft Network, foi começar depois de um tempo, né? E aí o conhecimento que eu tinha, comecei a trabalhar em cima de fóruns, não tinha internet exatamente na época, tinha e-mails, mas a gente não tinha web naquele momento, né, no início, né, antes de começar a empresa, né? Então era um autônomo. E aí naquele momento a gente participava do Bulletin Board Services, onde a gente trocava informações no Brasil. Eu era líder de um fórum de Novell do Brasil, e aí a Vale precisava na época de um serviço na parte do Network Connect. Eles precisavam de conectividade para o trecho da rota da ferrovia. Eles não tinham ainda fibra passando, eles tinham telefonia, mas não tinham dados ainda no trecho. Então eu
Eu abri a empresa como primeiro trabalho para a Vale. Olha, minha primeira nota foi para a Vale do Rio Doce. Foi para poder eu prestar o serviço, porque tinha que ser uma empresa PJ. Porque naquele momento eu só faturava como autônomo. Eu tinha já uma carteira de clientes, mas prestando serviço como autônomo, né? E aí foi estudando, né, tecnologias, fui gostando dessa área de network e fui deixando de lado o desenvolvimento. Eu sempre gostava, ainda fiquei como suporte para banco de dados, porque eu tenho conhecimento na parte de metadados, de bancos relacionais, então eu fui fazendo certificações desses bancos. Eu já dei suporte Microsoft, Sybase, Sybase, Postgres, Ingres antes do Postgres, então esses bancos antigos, até DB2 da IBM, já cheguei a dar suporte, vários bancos de dados. Só não dava muito suporte em Oracle, porque a Oracle foi começar mesmo mais para frente, né? Sim. Aí, a partir de 95, daí já tinha começado a ter um público maior de Oracle, aí você já via projetos no Brasil, de mais E aí tu estava meio nessa parte de banco de dados, sistema e infra. Isso. E comecei então a trabalhar com o network. Depois eu fui começando a conhecer um pouco mais de Microsoft. Eu trabalhei no Jornal de Hoje, que fechou, que era do João Castelo. Aí nesse jornal eu tinha conhecimento de Novell e comecei a ver sobre interfaces gráficas, o Windows 3.1, Então as primeiras interfaces gráficas sobre os MS-DOS, ainda rodava sobre DOS, e era uma interface gráfica sobre DOS, Então esse foi o produto inicial, Windows 3.0, Windows 3.1, e eu cheguei a rodar um pouco o Windows 2.8, um pouquinho anterior do 3, que era o início da interface gráfica. E aí daí começou então a briga, disse, essa interface gráfica, a IBM queria lançar o S2, não, a gente vai largar de mão disso do MS-DOS, não queremos mais o Windows, tem que ser o S2. E nessa época teve o rompimento então da IBM, então eu comecei a seguir, disse, não, eu vou seguir Microsoft, a linha. Aí eu comecei a fazer certificação, comecei a estudar Microsoft Experience de redes de computadores. Daí nessa época eu cheguei a prestar um suporte para Billiton Metais, que era do consórcio Alumar, que na época eles tinham uma rede Novell com Microsoft, pouca gente conhecia essa convivência. Na época não tinha internet, em 93, então essa parte de internet eu tinha que participar de fóruns globais, CompuServe, hoje nem existe mais, mas eram fóruns onde a gente tinha como baixar drivers, coisas, atualizações, e aí eu consegui dar o suporte para esse cliente na época. E aí fui trabalhando para essas empresas, e redes, e aí acabou que os programadores da região começaram a me ver como referência para redes, Então, projeto de Novell, projeto de Microsoft, E aí eu fui trabalhando nisso. Quando em 98, ainda tentando dentro da Vale, em 97 eu estava com a empresa aberta, mas eu fui para a Vale para um projeto com cooperativa, que daí eles queriam que eu fizesse a parte de padronização de redes Microsoft, e daí já é outro projeto. No início eu tinha trabalho com Novell, depois eu fui como especialista Microsoft, aí fiz o documento de padronização de Microsoft, que provavelmente até hoje é o documento que a Vale usa, e padronização de nomes, referências de DNS, as coisas que eles foram gradativamente migrando depois para o sistema de contas NDS do Novell para Microsoft. Aí eu fiquei 1 ano e pouco lá. Nesse período eu aproveitei para tirar minhas certificações, e aí eu saí para voltar de novo para a empresa e prestar serviço para hospitais, clínicas, na época UDI, São Domingos. Nessa época, certificação, como é que fazia? Até hoje, na época você tinha 2 empresas, que era a VUI, e uma segunda empresa, eu estou lembrado agora, que é essa que eu cheguei a fazer certificações, eram sites de prova. Não se faz pela internet, hoje se faz pela internet, mas com uma certa restrição. Normalmente você faz isso em sites de prova. É possível fazer online hoje pela VUI, mas a VUI exige que o local esteja fechado, eles checam antes pela tua câmera se o ambiente não tem outras pessoas, se não tem câmeras, É uma validação do ambiente para então começar a tua prova, Então é possível rodar
fazer provas hoje por internet, mas tem uma burocracia para isso. Então, o site de prova, você ia para o lugar com a prova, você não podia levar nada, eles checam se tu não está levando nada, daí você responde as perguntas, né? Então, perguntas de múltipla escolha, ligações, né? Não são dissertativas, mas são para validar, né? Basicamente, todas as empresas e os consórcios de empresas globais fazem algum tipo de certificação e usam um terceiro para validar. Isso é moderno, né? Você que treina não poderia certificar, né? Acho que não faz muito sentido, né? Você que treinou certificar, porque se você não treinou corretamente, né? Você não vai se auto-sabotar, né? Então você vai fazer a prova de acordo com o nível do que você ensinou, né? Realmente as certificações externas são o futuro para o ensino, para uma validação de proficiência, né, dos profissionais, né? Eu acho que isso aí hoje aqui em São Luís. Eu vou falar assim muito São Luís, Maranhão, não vou falar muito de Nordeste e Brasil, né? Eu quero ser bem setorizado aqui. Como é que tá essa questão do cara quer se certificar? Tá muito acessível, tá pouco acessível, ou é o pessoal mesmo que não tem mais interesse em certificar? São vários fatores. No exterior, aí não referência Brasil, mas no exterior se criava como referência, como pré-requisitos para algumas indústrias terem certificações técnicas para a contratação. Então, no exterior é comum as empresas colocarem como pré-requisito ter a certificação antes de contratação. Então, os profissionais fazem universidade, em paralelo faziam as certificações para que quando chegasse no mercado de trabalho já tivessem as certificações para poderem ser contratados. Isso é exterior. No Brasil você tinha um outro motivo. Contratações de governo, de empresas de serviços, se exigia que tivessem profissionais com certificações, ou na venda de produtos que tivessem profissionais certificados da empresa para que fizessem essas implantações. Então, durante muito tempo isso foi exigência, cheguei até a ser contratado por várias empresas nacionais por conta das minhas certificações. Mas aí acabou que o Tribunal de Contas entendeu que isso era um cerceamento de concorrência. Até concordo com ele que se você exigia muitas certificações de muitos profissionais, acabava orientando para um grupo pequeno de empresas, até pelo tamanho do Brasil, né? Ou você já contratava os profissionais que já estavam prestando serviço, que provavelmente são os que teriam as certificações, ou ficava sempre com um fornecedor ou dois que tivessem as certificações, e isso aumentava o preço das contratações. Então, mas eu acho que isso foi uma decisão ruim, porque se poderia pontuar isso, e não como qualificação, né? E não como excludente. Eu penso que excluir por ter ou não certificação não deveria ser aceito, mas deveria se pontuar mais, porque é uma competência que é gasto. Sim, é caro certificar. A gente tem o dólar, referência das certificações são em dólar, então as provas são entre 100 e 300 dólares, que não é barato. Imagina, você vai fazer uma prova, R$1.500, né? E aí você vai ter que fazer 4, 5, 6 provas. Como é que faz isso, né? Então, de Microsoft eu cheguei a fazer 20 provas. Então, você bate uma média de 150 dólares, porque algumas eram mais baratas, mais caras. Então, 150 dólares, né? É caro certificar. E ainda mais caro fazer os cursos oficiais. Acaba que, então, cursos oficiais eu fiz muita coisa lendo livros, né? Então, acabei que me forcei a ter que entender um pouco de inglês técnico. Acho que é uma coisa importante para o profissional de TI, né? Não precisa saber muitas línguas, mas pelo menos o inglês para leitura de documentos é muito importante. E aí, então, as certificações e os livros, né? Recomendação, hoje você tem facilidade, você tem, né? Pode baixar o livro num Kindle, né? Tal. Mas antigamente você tinha que importar livros. Então, quando começou a Amazon, né? Nessa época eu estava fazendo certificação em 98, foi quando começou a Amazon. Aí provavelmente eu fui um dos primeiros clientes da Amazon para comprar livros do exterior, porque não tinha traduzido esses livros para das certificações. Sim. Até hoje é difícil, não tem de todas as provas traduzido. Então você acaba tendo que ler livros, né, de certificação no exterior. Até os fóruns que prestam estão em português, né? Não. Então é como uma exigência que até que o profissional tem que ter o inglês. Hoje o Brasil avançou muito. Hoje as escolas são obrigadas a ter uma formação bilíngue, né?
tanto as públicas como privadas, né? Não sei se você sabe isso, teve uma mudança do MEC isso há uns 2 anos atrás, né? Há uns 4 anos atrás e há 2 anos, no meio da pandemia, eles não queriam exigir, mas acabou que forçaram após a pandemia que se tivesse isso. Então a nova geração vai ser obrigatoriamente bilíngue, como é no exterior, né? Em Portugal, né? Meu pai mora em Portugal e meu irmão, né? Que é um irmão adotivo, né? Lá ele estuda 3 línguas, né? Português de Portugal, né? E nível, inglês, né, e francês na escola pública. E aqui no Maranhão, como é que tu vê? Mas aqui em São Luís, a gente está aqui aqui a gente considera aqui Imperatriz mais ou menos assim uns polos. E aqui, como é que tu vê a realidade do pessoal que quer estudar, quer certificar, tu tem empresa, como é que está o nível de conhecimento do pessoal que tu está absorvendo ali, contratando na empresa? Bom, certificações a gente já, praticamente hoje, por conta desse corte aí do DCU, praticamente a gente já encontra mais profissionais com certificações. Muitos nem sabem que elas existem, né? Os que trabalham já para alguma empresa multinacional já entendem que existe, né? E já começam a buscar algumas formações como Computi, LPI, né? Para Linux, né? Mas certificações Microsoft hoje eu não vejo ninguém local tendo. Então, quando eu contrato, eu acabo que eu tenho que, né, apoiar, né, o profissional para fazer a formação. Eu acabo pagando a parte de livros, né, como benefício e pago as provas, né? Então eu coloco assim, eu pago a prova, né, e divido o custo caso ele não passe. Então fica um incentivo para que ele passe, né? Senão fica assim, ok, vou fazer 1000 vezes a prova e, né? Cara, o pessoal dá muito, dá pouca credibilidade para uma certificação Microsoft, né? Isso eu vejo aqui, cara, porque assim, ó, eu tenho conversado muito com o pessoal de fora e desde que eu comecei a seguir ali o Rafael Bernardes, eu tenho essa ideia de que Microsoft, cara, é o que está em todo lugar. A gente vê uns 2 entusiastas aqui de Linux, é legal, mas, cara, a mola que move é Microsoft. E assim, eu vejo que o pessoal tem dado pouca atenção para uma certificação Microsoft. Você imagina então, agora, você vê notícias recentes, a Microsoft passou a Apple em faturamento. Vi hoje 3 trilhões. O que está acontecendo, né? Acontece que é uma empresa que está se renovando, né? E pouca gente está olhando isso e, né, assim, estão olhando achando, a Microsoft acabou, o open source. Bem, o open source é muito bom, eu sou certificado em Red Hat, né? De muito tempo atrás, né? Não renovei a certificação. Tem mais esse problema, de tempos em tempos, a cada 2 anos, 3 anos, você tem que renovar as certificações. Né? Então eu posso dizer hoje que eu não sou certificado, mas foi a única que eu consegui ler do teu currículo, foi Red Hat. Red Hat. É só coisa que eu não sei nem para onde vai. Eu já fui certificado Cisco, eu não posso dizer que eu sou mais certificado, né? Porque a cada 2 anos eles querem que você faça a mesma prova. Certo. Pague 300, 600... Não, tem casos de prova de $600. Então tem provas piores. Você tem que viajar para um lugar e fazer uma prova presencial nos Estados Unidos. Então a prova do CCIE, né, do Cisco, a última de Cisco, você tem que viajar para o exterior para fazer um site de prova lá. É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes de Red Hat eu fiz um site de prova no Brasil, eu tive que viajar para fazer a prova. É um caso dessa. E Regis, e como foi a mudança que nasceu a Winet? Como foi que nasceu? Aí tu me falou até uma história que tu tinha cooperativa e depois disso que nasceu a Winet? Não, a cooperativa até foi depois, né? A Winet nasceu, na época eu era casado com uma Dailda, né? Minha sócia, né, do início da Winet, tanto que é RM Consultoria, Razão Social, o nome de fantasia começou Makefester e depois eu mudei para a Winet porque eu contratei um cliente na época, que na época era Open Door, né? Publicidade, e aí a gente fez um brainstorm de marcas e refizemos a marca, o nome ficou Winet, mas a marca ainda ficou, isso a gente definiu em 99, só em 2000 é que a gente conseguiu definir o logo, né? Aí o logo a gente acabou fazendo na época com um dos sócios da Quadrante, que depois virou sócio da Quadrante, né? Então até lembrar o nome dele aqui. Não foi o Felipe, foi o
Depois eu vou lembrar o nome. Só conheço o filme não, mesmo. Mas ele foi fantástico, né? Pena que desculpe, né, não lembrar o nome aqui, mas eu vou lembrar depois. Então ele criou a marca, depois foi em 2000, né? Já foram 23 anos. Aí, 24 anos agora, né? E aí que passou a ser o Inet, usando o logo, né, mais ou menos dos moldes que está hoje. A gente modernizou um pouco nesse período. Minha irmã, né, Denise, ela também é diretora de arte, ela foi modernizando o logo, mas o logo começou nessa época de 2000. Aí 2000 que a gente começou com o novo logo, mas a empresa está desde 95. Então o que eu fazia, né? O start inicial, eu abri a empresa basicamente para poder fornecer inicialmente serviços para a Vale, né? Depois eu parei de fornecer serviços para a Vale, né? Assim ficou só esse projeto, né? Terminei esse projeto. Depois eu fiz um projeto para a oficina da Vale que era para NT4, né? 4.0, que era intranet intranet do Sistema Norte, né? Que eles estavam montando, não sabiam o que era o servidor web e tal, então eu montei isso inicialmente. Então com o início da internet comercial em 95, né? Comecei a entender um pouco de roteadores e fazer as configurações iniciais, né? O pessoal da Embratel, os mais antigos devem lembrar de mim aí, do projeto, e o pessoal da Oi antiga também, né, que lembra dos projetos. Em 2000, acabei com tantos esses trabalhos aí em governo, como autônomo, né? Acabava me contratando, fazendo algumas atividades, me trouxeram para um projeto, me indicaram para eu trabalhar no projeto para a Semar, né? Na época a Semar só tinha mainframe, né? E eu conheci um pouquinho no governo e na Vale a integração de Microsoft SNA, que era um produto de gateway entre as redes de mainframe, né? Porque a gente sabe, mas as redes de mainframe não operavam TCP naquela época, né? Eles tinham um protocolo chamado SNA. Então a gente fazia a comutação de sessões usando Microsoft SNA. E aí eu fiz um projeto, coloquei também Microsoft SNA no governo do estado. E aí a Semar queria fazer isso também, só que eles só tinham redes também de terminais antigos da IBM. Eles queriam modernizar a rede, né? Eles estavam sendo privatizados, tinham acabado de ser privatizados por um grupo, a Pennsylvania Power and Light. E aí eu entrei nesse período. Aí fiz o projeto da CNA, integração com o mainframe, e aí saí instalando os circuitos com a Oi. A Oi foi colocando circuitos e eu fui fazendo a instalação das estações com um time, né? Com o Paulinho, que Deus o tenha, que morreu recentemente. Paulinho foi, né? Rodou com o carro. Eu conheci 80 cidades do interior do estado. Então, olha, são os caras que mais conhecem o Maranhão. O carro eu comprei, né? Eu comprei um carro usado e vendi ele com mais de 60 mil quilômetros rodados depois. Mais 60 mil. Tenho certeza que era um Uno. Não, era um Golzinho. Tinha que ter sido um Uno mesmo, que o Uno que era o valente, né? Aí o Gol eu consegui vender pelo preço que eu comprei, né? Então, ótimo. Eu empurrei pra frente, mas olha, rodou. Tu comprou um Gol e vendeu como se fosse uma SW4, né? Porque SW4 com... Tava destruído. Mas eu tive que refazer suspensão nesse período, né? 60 mil quilômetros rodados, só buraco, né? Imagina. Maranhão, nossa, era terrível nessa época. E Regis, e aí quando tu montou a Winet, tu já sabia o que ia fazer? Já tinha um nicho definido? Porque hoje tu é referência... Quando a gente fala de equipamento Dell aqui no Maranhão, é como tu me falou, Maranhão, Piauí, eu acho que eu tenho de Ceará também. Atendo também um pouquinho Ceará, Pará e Tocantins. Pronto, tem pouca coisa nesse estado, mas o maior foco aqui. Então, quando a gente fala de Dell aqui no Maranhão, não tem como não botar o Inet, não tem como botar o Regis na conversa, né? E aí, qual foi o momento, quando tu montou a Winet, já estava definido um foco, ou tu ficou ainda com sistema, banco, infra, e aí tu começou a vender hardware também? Não, eu fui só vender hardware depois de 2002. Olha, eu comecei com o projeto da Semar com parceiros vendendo hardware, e nem os softwares eu vendia, eu só vendia serviços. Então, de 95 até 2002, 7 anos, eu só vendia serviços. Olha, viver só de serviços né? No Maranhão, né? Não era fácil, né? Mas então, como eu fiquei como referência em serviços e consultoria, né? Qual a dificuldade que eu tinha? Por que eu comecei a vender hardware?
Porque as revendas de hardware local não entendiam bem do que eu pedia de especificação. Então eu especificava às vezes um equipamento, não via exatamente o que eu pedia, então eu tinha dor de cabeça. Então era muito servidor montado, era um micro montado me dando dor de cabeça nos clientes. A parte de rede então era pior ainda, um fornecedor de switch era complicado, né? E aí eu falei assim, olha, eu tenho que virar uma revenda para poder comprar diretamente de distribuidores ou dos importadores para eu poder especificar melhor aqueles produtos. Então, nessa época eu comecei então a vender da parte de servidores HP e IBM, né? Acabei vendendo os dois porque tinha um pouco mais de concorrência aí de preço, às vezes o HP era mais barato, às vezes, né, tal. Mas o que aconteceria é que nas empresas médias e grandes, eu tinha dificuldade em emplacar porque o compras ia ligava para a Dell e a Dell cobria preço, né? Sempre quando eu tinha, né, preço, eles sempre batiam preço, né? Eles, poxa, mas aí eu ligava para a Dell, você não vê não, a gente só venda direta. Então, até 2008, a Dell só trabalhava com venda direta global, né? Então, ela não trabalhava com distribuidores, não trabalhava com revendas, nada disso. Os parceiros que existiam lá fora de consultoria, eles até tinham no Brasil algum nível de parceria, mas era parceria só para vendas governo. Para alguns leques de governo, eles permitiam que tivessem revendas que entrassem, né? Mas assim, o preço que tu compra ali do site era o preço que ele vendia para a pessoa revender. Então não tinha nenhuma proteção, benefício, nenhum né? benefício ou proteção ou desconto especial, né? Se tu comprasse mais, de repente ele te dava desconto de escala, de volume. E nessa época, essa tua mudança... E eu cheguei a ver Dell nesse período antes, lá em 98, 99, por conta do Banco Mundial. Tinha uns projetos aqui que eu prestava serviço para o NEP, o Núcleo Estadual de Programas Especiais. E aí no NEP, o BID mandou equipamentos, mandou uns computadores Dell por conta dos funcionários do projeto, né? Então, na época eu conheci o Sérgio, né? Que hoje ele é secretário do PSDB nacional, mas na época ele era um representante do Banco Mundial para os projetos de financiamento do Banco Mundial aqui no Maranhão, né? E aí essa tua mudança de mindset para tu vender equipamento, foi alguém, tu teve alguma consultoria ou partiu da necessidade mesmo? Partiu da minha necessidade. Eu via que eu tinha dificuldade de explicar melhor para quem revendesse hardware como eu deveria ser entregue os produtos para o suporte. Então eu comecei com serviços e depois virei revenda. Normalmente acontece o contrário, as empresas revendem, se especializam para poder vender serviços consultivos sobre aquela infraestrutura, né? Então, como eu parti do contrário, então eu vejo primeiro a dor do cliente, analiso o que ele tem, o workload, a carga de trabalho, então eu vejo a demanda do que ele precisa, né? Então eu faço o contrário, né? Eu não vou entregar um produto para depois ver se é adequado, né? Isso não funciona para as empresas. O que funciona é você ver o que ele roda, qual a expectativa de crescimento, tanto de carga agora com a internet, a carga de internet ou a carga de acessos da comunidade interna, dos usuários, e se essa projeção de carga, que eu criei alguns indicadores da Winet na época, depois eu fui usar outras referências, outras ferramentas, indicadores para poder fazer o sizing correto de equipamentos para então chegar e cotar para um fabricante. E aí acabava encontrando muito a Dell, né, nos projetos, né? Quando eu não conseguia vender, a Dell chegava lá. Então tinha na época o César Brasileiro, que hoje trabalha no Gartner, né? Foi presidente do Gartner no Brasil, né? Depois eu vou mandar para ele ver. Ele era o gerente Norte, Nordeste e Centro-Oeste da Dell. Olha, Norte, Nordeste e Centro-Oeste da Dell em 2001, 2002 representava 5% das vendas da Dell. Então eles nem vinham aqui, né? Uhum. Então, assim, não se vendia praticamente nada nessa região. Mas todo projeto que tinha aqui no Maranhão, ele vinha, quando visitava as grandes empresas, sempre estava o Regis lá, né? Esse é o Regis de novo aqui, o Regis de novo, né? Acho que o Davi estava com questão de Oracle, né? Sim. Com Oracle e eu né, com projetos de Dell, com Microsoft e tal. E aí o Microsoft e banco de dados do Microsoft. Então eles vinham sempre em projetos, então a Dell disse, poxa, é muito interessante, né?
Ele tá sempre junto. Aí o César chegou a gente ter uma reunião com ele, mas eu como representante do cliente, técnico do cliente. Na época, as lojas Gabriela, né? Que era o meu cliente. Sim. E aí, qual foi o momento que a Dell te chamou e aí, resto, tem que fazer isso aqui assim assado? Como foi essa mudança? Foi interessante. Então, eu tinha trabalho consultivo de hardware, né, com outros fabricantes, né, de 2002, quando comecei a vender, 2003, até 2007. Em 2008, o César Brasileiro chegou e disse, olha, a gente vai começar um programa de canais, isso no início de 2008. Mas a gente tem um parceiro Oracle aqui, né, que a gente vai começar com ele como parceiro inicialmente. Se não der certo, a gente vai fazer com você, né? Aí, tudo bem, né? Eu estou aqui à disposição, né? Aí eles passaram essa parceria, né, para a empresa. Na época era, né, eu não vou dizer o nome da empresa, porque está fora do mercado. Mas ainda existe? Não existe? Não, eu acho que está fora do mercado, né? Tá. Por alguns fatores aí. Tá. Aí, sim, lembrei. A gente está fora do mercado, não vou dizer. Mas do segundo semestre, daí eles, olha, eles não venderam nada e a gente está precisando de parceiro aqui porque não está tendo volume. E na época eu estava com consultoria de 2006 até esse período, eu estava começando a consultoria para o Grupo Mateus. O Mateus deve lembrar, e você mandar esse link aí para ver se ele assiste, ele vai lembrar. E na época então eu não era parceiro da Dell, né? Só que na época a IBM visitou aqui, começou a oferecer para as empresas, olha, o futuro é Blades, né? 2008 isso, né? O futuro é Blade. Ele, tudo que lugar o Mateus ia ouvir Blade. Ele disse, olha, eu estou querendo comprar um Blade, né? Ele disse, olha, pede a cotação lá da IBM e eu vou atrás da Dell. Eu tinha acabado de assinar com a Dell. A Dell ainda não tinha um programa de venda direta para o cliente, eu tinha que comprar para revender, nos moldes que era para o governo, né? Ele disse, olha, dessa forma aí a gente não consegue vender, porque a carga tributária fica muito alta, né? Fica impossível. Aí nessa época, isso foi num sábado, uma reunião com os Mateus, domingo, né? Aí eu iniciei a parceria, mas as vendas eram pequenas ainda por conta dessa burocracia da forma de venda. A gente não conseguia fazer venda, como a gente chama hoje, venda Tier 1, ou seja, faturando a Dell diretamente para o cliente e a Dell comissionando a gente num padrão, né? Isso foi começar a ser feito já no fim de 2008, basicamente com a gente. A gente foi um dos primeiros a trabalhar nesse método de comissionamento. Globalmente, no mundo não funciona assim, é só no Brasil que tem esse formato. Aí nós indicamos o projeto, na época, disse, olha, vai demorar uns 20 dias para a gente fazer o projeto e orçar e tudo mais. Nessa época eu tinha acesso aos sites da Dell do exterior. Outra coisa maravilhosa, na época da Dell, todos os produtos da Dell nos Estados Unidos estavam disponíveis no site para cotação. Então eu fiz lá uma regra de 3, né? Até hoje eu falo com o César, só como é que eu vendi esse Blade? Eu fui lá no site da Dell do exterior, cotei todos os produtos, tudo que tinha lá, storage, Blade, as lâminas, tudo, né? Depois cotei um servidor normal, comparei com o preço local, fiz uma regra de 3 e disse, olha, deve dar mais ou menos esse valor. Daí disse, isso, Mateus, deve dar mais ou menos isso aí, o valor, né? Isso para resolver logo, para ele receber a cotação no domingo. Foi num sábado, domingo, eu apresentei a proposta para ele. Ele daí esperou mais uns 3, 4 dias, a IBM apresentou a proposta. A Dell foi mandar a proposta uns 15 dias depois, né? Mas ele disse, beleza, está fechado. Daí eu falei com a Dell, está fechado, tem que faturar diretamente para eles como comissionamento. Mas a gente não faz assim. Disse, poxa, vamos fazer dessa forma aí, né? Você não acredita, tu vendeu um Blade, um Storage aí para a região? Pois é. A gente vendeu o Blade Storage. A Dell, pra você ter uma ideia, essa venda e outras vendas depois, a gente vendeu para lojas Gabriela também no mesmo período. Como eles mudaram esse formato, a gente fez os faturamentos direto para todos os clientes que estavam renovando o parque. A gente vendeu 20 vezes o que a Dell vendia no estado no ano. Caraca. Em 2 meses. Aí teve um evento em 2009, né, de parceiros, chamaram assim, olha, a gente entrou como... Aí eu fiquei surpreso, né, que eles chamaram a gente em 2009 como o Top Performance Brasil em vendas. Porque a gente vendeu numa região que ninguém vendia, 20 vezes mais do que a Dell vendia com toda a estrutura da Dell.
Eles vieram visitar, saber o que a gente fez. A gente fez o seguinte, a gente visitou o cliente. O que está acontecendo aí? A gente visitou o cliente, viu o projeto, né? Apesar de todos os problemas, né, que existiam inicialmente no programa de parcerias, né, a gente conseguiu fazer a venda. Depois eles foram mudando e organizando melhor o programa de canais, adaptando à situação do Brasil. Hoje é muito complicado você comprar para revender por conta da carga tributária. O Maranhão não é uma posição favorável para eu ser uma revenda de TI. Então, por que não é? Por conta que não tem nenhum benefício estar aqui. Lugares que têm benefícios para você ser uma revenda é Espírito Santo e Santa Catarina. Tanto que distribuidores têm posições lá por conta da estrutura tributária desses locais. E Minas Gerais, para clientes de Minas Gerais, ou você é de Minas Gerais ou você está disposicionado em termos de preço. Né? Então são situações tributárias que devem ser mudadas agora com a nova legislação, que vai dar uma isonomia para os estados. Então essas discrepâncias entre regimes tributários provavelmente vão ficar alinhadas. Né? Se Deus quiser, nosso governador vai estar ouvindo esse podcast, vai fazer alguma coisa pela gente. Então assim... Por que revendas de TI, você não tem muitas revendas de TI aqui? Porque elas não são competitivas aqui no estado. Mas uma coisa que é legal, Regis, olha aí. Tu procurou te especializar, te especializou antes, correu atrás, e aí tu fez essa revolução aí. E aí a Dell já te olhou com outros olhos, entendeu? Sim. Hoje a gente está entre os 40 maiores revendas do país. Já tem mais de 1.000 parceiros da Dell, em torno de 1.500 parceiros. Olha aí, cara. A gente está entre os 40 maiores de volume de vendas e a gente não está vendendo mais para governo. Não está vendendo mais? Imagine se estivesse vendendo para governo. É verdade. E aí isso é importante, é uma coisa que a gente foi conversando ontem, que é essa ideia de ser consultivo na venda, né? De ter a venda consultiva, de tu estar mais perto do cliente ali para entender a realidade dele. Porque eu sei que hoje, por exemplo, vou te falar aí, antes de eu ter mais essa proximidade contigo, eu fazia um projeto ali do jeito que eu achava que era interessante, né? E é o que muita gente faz hoje. Só que assim, numa dessas minhas mudanças de estrutura, de empresa, e eu vou procurar ser mais especializado, eu não vou fazer essa curva de aprendizado de querer estudar, pegar uma bagagem que tu já pegou aí, que eu acho que tu formatou o computador de Ana Jansen, né? Eu não vou querer ter essa curva de aprendizado. Brincadeira. Pra tu não me processar, eu tenho que falar que é brincadeira, viu? Não. Ou tu ou Ana Jansen. A Ana Jansen não vai pensar. Então, o pessoal hoje em dia não quer ter mais... eu não sei se é mentalidade ou porque quer ganhar um a mais ali, porque tem muito isso, né? Do cara querer, eu não vou comprar com Regis porque se eu comprar aqui direto, achando, né? E vai ter vai ter um ganho de desconto, vai pagar menos. Que não dá R$200. Às vezes é igual, vai comprar pelo mesmo valor. Que se ele souber... É muito valioso ter uma proximidade contigo. Por exemplo, vou contar um caso aqui meu que aconteceu recente. Tava com um problema no banco de dados numa empresa e eu recorri ali num grupo por ser mais próximo do Regis. O Regis, cara, isso aí é isso, assim, 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 assado. Cara, e foi lá e deu certo. E se eu sou aquele cara escroto que te pediu um orçamento e comprou direto da Dell e o Regis nem fala comigo? Então, o pessoal hoje em dia também tem que pensar nisso aí, né? Pô, vou comprar do Regis aqui, que o Regis é especialista nisso. O que eu vou me meter com isso aqui se a minha especialidade é outra coisa? O cara entende aqui quantos IOPS eu preciso para essa minha estrutura, o que precisa de RAID, o que precisa de transferência de dados, tudo. Deixa com o cara que é especialista. Né? Pra você ter uma ideia, a gente foi chamado para uma empresa, porque o vice-presidente de uma empresa assumiu, que era um amigo meu do Piauí, assumiu como vice-presidente de uma empresa nacional de telecomunicações e me chamou para uma consultoria nesse cliente. É um cliente nacional, né, que opera, você usa o serviço deles, né, todos nós usamos quando usamos telefone. Né?
E existiam alguns gargalos. A gente fez uma análise e analisou alguns gargalos. Eles contrataram uma consultoria de uma empresa do ambiente de virtualização. E eles focaram somente em CPU na análise. Então, eu chamo isso de análise de workload, ou seja, análise de carga de trabalho, é muito importante para saber antes de você pensar em comprar alguma coisa. Mas o que é carga de trabalho? E por que os profissionais não se especializam nisso? Que, primeiro, não é toda hora que você faz o sizing de carga desses ambientes de data center. E agora, com a nuvem, você acaba deixando um pouco na mão das nuvens estimarem isso para você. E acaba que quando existe um gargalo nesses ambientes, você acaba botando a culpa na aplicação. Mas às vezes não é a aplicação, é simplesmente a forma do desenho, né, de como está a distribuição de carga de trabalho, que nós chamamos de workload. Então, workload é o que você tem que fazer a análise antes de comprar. E workload para servidores, o que envolve? Envolve CPU, que primeiro precisa. Não, vou deixar o meu computador mais rápido, então vou comprar mais CPU. Pois é. CPU é um componente de um ambiente de performance. É só um componente. Tem outros componentes, e muitos até mais importantes. Para banco de dados, em ordem, você precisaria ter mais I/O de disco. Ah, mas não é espaço? Não. Eu faço um paralelo que espaço e performance são diferentes. Você tem um disco. Com certeza. Um espaço seria você ter um caminhão. Você tem bastante espaço, carrega coisa, mas ele não corre, né? Mas ele carrega muita coisa. Então é como se você tem um disco de 10 tera. Ele vai carregar 10 tera, né? Ele vai ter o espaço disso, mas não vai ter a performance. Agora, se tu pega um carro da Ferrari, né? Um carro da Red Bull, né? Ele não vai carregar 10 tera, não vai carregar 10 toneladas, né? Mas vai correr 300, 400 km por hora, 3 vezes mais do que o caminhão. Então, quando usar uma coisa ou outra, ou quando eu ter uma mistura disso, né? Usando tecnologias atuais. E aí é a análise do workload. Quanto eu tenho que ter de workload que eu preciso de IOPS mais alto, né? Quanto eu tenho que ter de previsão desses IOPS? A previsão eu preciso ter um cenário de quanto eu vou ter de carga e crescimento. Nos ambientes muito grandes, essa carga de crescimento acaba você podendo contratar sob demanda. Hoje nós temos esse tipo de recurso. Eu posso ter uma estrutura que já fique dimensionado para prever o teu crescimento e tu pagar aquela diferença em relação à tua carga básica, né? Mas tu tem que ter uma previsão de quanto é a tua carga básica, quanto é a tua carga média, né? O workload. Então a IOPS é um fator muito importante. Espaço também é um fator. Quanto eu ocupo, quanto é comprimível, quanto não é, porque hoje você tem estruturas que permitem que com a compressão você ter ganho de performance. Como ter ganho de performance com compressão? Não é o contrário, que a compressão usa CPU, eu tenho que na hora de gravar tal, né? Não, é um fator que o disco ele lê um dado, esse dado comprimido ou não é um dado, né? Se eu comprimo ao gravar, eu vou ocupar menos espaço. Ao ler, eu vou ler menos dados. Se eu leio menos dados, ao descomprimir, estou lendo efetivamente mais dados do que teria se eu estivesse gravando sem compressão. Então, hoje, compressão também é um fator que melhora a performance de alguns ambientes na parte de armazenamento. Memória. Tampouco a gente pensa na memória. Às vezes, memória também é um fator de gargalo. Às vezes, você tem um I/O alto por conta de ter pouca memória. Então, é outro fator importante. E lá, por último, é o CPU. Às vezes, você tem o uso de CPU alto também por não ter memória suficiente, né? Ou por estar dando retrabalho por criar massa de dados, né? Aí, quando você tem esses fatores e ainda assim a performance, tu está entregando a média de indicadores e ainda assim com uma performance ruim, aí você pode fazer ajustes na base de dados. Primeiro, você entrega a infraestrutura. Se a infraestrutura não te entrega aquilo, aí pode-se fazer ajustes nos bancos de dados. Daí entra o DBA. O DBA não vai entrar para resolver um problema de disco. O DBA ele vai conversar assim, olha, tu tá me entregando tanto de IOPS? Ok, então agora eu vou entrar e Mas acaba, Regis, que nem os DBAs sabem disso. Não sabem, Então, por conta de especializações, acaba que o desenvolvedor se especializa no desenvolvimento. Então, ele não pensa na escala de uso. Hoje, existe uma formação agora de SysOps e DevOps. Está modernizando um pouco. O SysOps agora começa a se preocupar um pouquinho
e entregar mais performance com paralelismo. E por que ele tem que fazer isso? Porque as clouds são limitadas em I/O, né? Pouca gente diz isso também, mas as instâncias de banco que são entregues, elas têm um limite de I/O. Aí, para poder aumentar esse limite de I/O, você precisa paralelizar as aplicações. E nisso, o SysOp começa na formação, tem que começar a prestar atenção nisso. E quando tem gargalo? Quando começa a ter latência. Se tem latência maior, então eu tenho que entregar mais I/O. Agora, se eu tiver que entregar muito I/O, eu disse, olha, tu não tem como olhar um ajuste aí no banco. Aí, na parte do banco, o DBA, sim, ele sabe algumas coisas que podem melhorar os bancos. Então, basicamente, o banco melhora em performance de leitura à medida que você tem índices especializados para aquilo. Agora, se tu tem um excesso de índices, também atrapalha a gravação, né? Então, se tu tem um banco de dados que grava muito e lê pouco, significa que até ele tem um ajuste bom de índices, mas ele tem índices demais, né? Aí pode ser um fator negativo. Ou se ele grava menos, mas lê muito, né? Tem um outro fator. Então, a análise... Tá. Então a análise consultiva ajuda ajustar essas cargas para poder então cada um fazer a sua parte. Acaba que então por que os profissionais então não sabem desta infraestrutura? Porque cada um olha para o seu umbigo, né? Então o desenvolvedor olha só para o desenvolvimento, o banco de dados olha só para o banco e esquece que abaixo disso tem que ter um piso, né? Exatamente. É como se tu tivesse ali um especialista em parede e teto e o cara não olha o chão e constrói então qualquer fundação. Lama, na fundação na lama. Daí começa a fundar a casa, mas a parede eu fiz certo. Mas o telhado está perfeito. Sim, deve estar perfeito. Cara, Regis, isso aqui é uma aula, cara. Quem bem souber, assiste esse podcast todinho. Que isso aqui é uma aula. Na análise desse cliente lá em São Paulo, aí eu disse, olha, ele analisou o CPU, mas faltou todo o resto. Aí os especialistas da Dell dizem, olha, esse é o momento que você entra com consultores, porque o consultor vai dizer o que vai ajustar melhor aquela análise. Se ele não acredita naquele consultor, muda o consultor, né? Mas a análise da carga, né, acaba que quem tem a certificação do fabricante entende melhor do que ele entrega, né? Exatamente. Então, assim, os especialistas da Dell me disseram numa reunião, disseram, a gente sabe mais do que um especialista lá na ferramenta de virtualização, porque a gente está aqui na fundação desse sistema, né? Sim. Né? No caso lá, os especialistas de VMware só olharam para a CPU e não olharam para o I/O, né? E eu acho, não sei se o que eu vou falar aqui tem fundamento. Às vezes o cara foca em quê? Processador, memória e SSD, que é a boca de todo mundo agora é SSD, né? O cara compra um processador chibatada com 500 e poucos GB, ou sei lá, se compra já 1 tera de memória, SSD lá com RAID 10, e se for fazer uma consultoria contigo, por exemplo, ou com um consultor, uma pessoa que entende, pode sair isso mais barato. Pode ser que ele não precise desse processador todo. Então, quer ver? Desse projeto mesmo, a indicação inicial dos projetos indicava um processador da Intel Titanium, que é 3 vezes mais rápido, mais caro por clock, mas te entrega um I/O mais alto. Não, faz o seguinte, desce para um Gold e distribui em mais nó. Você vai pagar bem menos por processamento, né? Consumo de energia talvez fique mais ou menos um pouquinho só maior, né? Mas você economiza, por exemplo, 30% num projeto de 2 milhões, muito dinheiro. Demais. E, às vezes esses ajustes que faltam. E o ajuste de CPU, às vezes comprar muita CPU é importante, eu sei que tu não vai trocar, mas hoje nós temos um paralelismo. Então, você não precisa se preocupar tanto com o processador no futuro, porque no futuro você pode colocar NOS, né, com os processadores do futuro e começar a dividir essas cargas com outras funções. Armazenamento é a mesma coisa, você pode crescer com o ambiente andando. Você começa com um projeto com o teu workload atual com um pouquinho mais de sobra, para você não ficar tão no ajuste, depois você pode ir ajustando mais para frente, né? Talvez aí comprar tudo de uma vez que você vai usar daqui a 5 anos não seja uma coisa muito inteligente, mas comprar algo que tu vai usar pelo menos por 2 anos e daqui a 2 anos reavaliar pela tua curva de uso
acho que é o mais inteligente em termos de aquisição. E agora, com a Dell, tem a parte de OPEX, tu pode alugar essa estrutura com o teu mínimo e ir pagando essas diferenças quando você precisa de carga, numa venda de um Black Friday, né, numa empresa de venda de eletro ou de imóveis. Né? Então, esses picos de sazonalidade, Dia das Mães ou Natal, você pode trabalhar com essa carga e contratar esses excedentes, né, no teu ambiente. Aí, em vez de adquirir, também usar como a cloud, você pode usar também como um serviço. Regis, que papo massa, cara. Que papo massa. Essa galera que tiver saindo da faculdade agora, ou então os primos das sobrinhas, das vizinhas, das empresas, que achar que botar um IP de um lado e um IP do outro, criou uma rede e tá segura, puderem ouvir esse podcast, vai aprender muita coisa. Tem muita coisa. Da parte de segurança, então, tem um mundo de coisas, né? Também. Meu amigo, eu queria muito te agradecer. Eu queria que a gente pudesse passar assim 3 horas falando, né? Pode me chamar sempre que quiser. Mas a gente, começa o início de um... Mas eu te prometo que a gente vai... Depois, quando tiver os ao vivo, pode fazer o ao vivo, né? Se tiver perguntas, não sei quando tiver... Né? Isso é legal. Eu pensei em fazer... Eu achei muito bom essa iniciativa, né? Realmente tinha que ter essa discussão local, a gente começar a discutir, né? Outros estados criam esses fóruns, né? Não como um podcast, mas acabam criando um fórum de discussão entre os gerentes de TI, empresas de tecnologia. Falta essa interação, né? A gente é concorrente, mas não é inimigo, né? Então pode colocar todo mundo junto numa mesa e dizer, olha, vamos discutir sobre tecnologia, né? E tem espaço, cara, tem espaço para todo mundo. Né? Os clientes precisam, a gente tem que olhar aqui com a dor do Maranhão, porque assim, se a gente não apoiar as empresas maranhenses, elas vão perder eficiência. Então, minha visão para o Inet era ser um parceiro de soluções para os clientes, para eles melhorarem a eficiência, para eles não quebrarem em relação aos externos, né? Quando eu fiz um trabalho no início do Matheus, eu fico hoje orgulhoso quando eu vejo o tamanho do Matheus hoje. Hoje eu não presto mais serviço pro Matheus, né? Ele montou uma empresa própria, né? de suporte, tudo. Mas, né? Sempre fica assim, qualquer apoio dessas empresas que quiserem a consultoria, me chamam de tudo que é lugar do país, né? Para esses trabalhos, exatamente por causa da experiência, né? De infraestrutura, de todo tamanho, né? E eu economizo dinheiro na aquisição, né? Você comprar de forma inteligente, sabendo sua carga de trabalho, de poupa, economiza. Um fazendeiro que vai comprar um equipamento para puxar o arado, ao invés de comprar um trator de 1 milhão, compra um Gol, né? Está comprando errado. Ele comprou barato, mas não resolveu o problema dele. Às vezes a empresa compra pelo preço e esquece que ele tem que focar na solução e não no preço. Que bom, Regis. Regis, pessoal quer te acha como? Quer achar o Inet, quer achar o Regis? Pode ter o site, né, inet.com.br, meu e-mail é regis@inet.com.br, né? Pode colocar aí também meu telefone, 98 98113 6000, né? Fácil, né? Então, nas redes sociais é Regis Vendrúsculo e da empresa, né, o Inet, né? O Inet BR, né? Pode procurar que vai achar no Instagram, estou no Instagram, no Facebook, LinkedIn, né? O Inet e Regis Ferreira Vendrúsculo, né? Pode procurar que a gente está à disposição. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez a tua disponibilidade. Eu sei que a correria é grande, né? Tu ter investido esse teu tempo aqui para a gente estar aqui. E eu acredito que isso aqui é o início de um movimento na área de TI que a gente vai conseguir criar, né? É uma vontade que não é só minha. Eu estou tentando fazer alguma coisa, mas eu sei que é uma vontade que não é só minha. Tem muita gente aí querendo desenvolver esse movimento. E vamos ver se dá certo agora, né? Vai dar certo. Meu apoio assim, e tenho certeza que muita gente vai dar apoio. Vai chamando, né? O que depender de mim vai dar certo. Cada um faz sua parte, a gente junta e faz um negócio legal aqui para o Estado e vamos proteger nosso Estado aqui, né, sobre a invasão dos externos. Né? Verdade. Vamos trabalhar com gente de casa aqui, né, pagar para os profissionais aqui da região, né, formar empresas locais, né, e não ficar dependendo somente das empresas externas. Beleza. Aqui a gente conclui mais um episódio do Tá Bom Pra Ti. Peço que compartilhe esse vídeo com os empresários de TI, com os teus grupos de TI, com os entusiastas de tecnologia e empreendedorismo. E siga nossas redes sociais, @TaBomPraTi no Instagram. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.